assoalho, o resto do corpo também desapareceu. Desta vez ainda, a desmaterialização de Katia verificou-se perante várias pessoas que atestaram o fenômeno, assinando a ata. Para a materialização, a hipótese da alucinação não é sustentável um só instante. Katia King, por exemplo, falava, andava, escrevia e tornava-se tão tangível como um ser humano. Provas palpáveis da sua presença, como cabelos ou escritos, foram deixados por ela. Só resta ao séptico, que viu e tocou como São Tomé, imitar este incrédulo santo. Quanto aos outros sépticos, resta-lhes sempre o recurso de dizerem que é impossível. Eis o que escreveu o Sr. Crookes, em 27 de julho de 1893, ao professor Eliot Coase. Se vos disserem que penso haver sido enganado a respeito dos fatos psíquicos e que repudio as minhas experiências, autorizo-vos, e mesmo peço-vos, que oponhais a semelhante afirmativo o mais formal desmentido. A propósito de Katia, o Sr. Crookes escreveu nessa época: a pele de Katia é delicada, ao passo que a de Miss Cook é grosseira. Demais, esta última tem no pescoço um sinal bem visível. As orelhas de Katia não são furadas, ao passo que Miss Cook usa habitualmente brincos. A cor de Katia é alva, a de Miss Cook bem morena. Diversas manchas que Miss Cook tem no rosto não se notam no rosto de Katia. Os cabelos de Miss Cook são negros, os de Katia louros. A altura de Katia é às vezes superior 6 polegadas à de Miss Cook. Como, referindo às suas experiências, W. Crookes nada dizia do que revelara porventura Katia acerca do outro mundo, eu lhe escrevi inquirindo a tal respeito, e ele me deu a honra de responder a esse delicado ponto. Além disso, teve a bondade de me autorizar a transcrever sua carta, o que foi uma felicidade tanto para mim como para o público francês. 1º de fevereiro de 1892. Conversei muitas vezes com Katia King e naturalmente propus-lhe muitas questões do gênero daquela a que vos referis. As respostas não foram satisfatórias. Geralmente ela dizia que lhe era vedado fornecer tais esclarecimentos. Assinado, William Crookes. Muitas pessoas, e não das mais destituídas de importância, tinham sempre pensado que Crookes não se pronunciaria sobre esse ponto importante da materialização de Katia King. Frustradas estão as suas esperanças, pois, pela sua carta, W. Crookes reconhece de um modo inegável que conversou com um ser materializado. O risco referens. Que dirão a isto os nossos materialistas ou fisiopsicólogos? Eis um problema bem difícil, porque, tendo sido fotografada a forma materializada, não é mais sustentável o cômodo sistema de alucinação, visto como existe uma prova material do contrário. Uma prova ainda mais forte é que, em 1886, Moses constata, numa carta dirigida ao jornal Lead, que na época das suas experiências W. Crookes tirou uma fotografia de Florence Cook, a médium, e de Katia King, vistas juntas. As suposições mais engenhosas caem, pois, por si mesmas diante do argumento que fornece uma chapa fotográfica. Quanto às respostas de Katia, se elas não são satisfatórias, isso provém, creio, de que a materialização, ou reencarnação momentânea, deve lançar grande perturbação na inteligência desses seres trazidos momentaneamente à Terra. Por outro lado, compreendo que, até certo ponto, lhes seja interdito dar esclarecimento sobre o outro mundo. Se todos os seres humanos estivessem certos da sobrevivência, poderia acontecer uma coisa inesperada, mal prevista por Deus. Todos os pobres, os deserdados, os incuráveis e mesmo simples doentes, impacientes com o seu estado, se apressariam em deixar o nosso mundo de miséria por outro, que não pode ser pior. Haveria uma epidemia de suicídio e a viagem para o outro mundo não pareceria mais perigosa do que uma viagem à América. Se, como tudo faz supor,
Nos achamos na Terra para sofrer uma prova. É o medo da morte que nos força a sofrer essa prova, por mais temível que ela seja. A incerteza do que haverá além do túmulo retém as pessoas cépticas, como as religiosas, e é de notar que as últimas se apegam tanto à vida como as primeiras, embora morram com mais tranquilidade e resignação. Capítulo V. Formas materializadas. 1. Continuação do estudo, de 1874 a 1893. Cartas de Alfred Russel Wallace. Expus os fenômenos de materialização no período que vai desde 1860 até 1874. Vou agora citar muitas outras experiências feitas desde essa época, até 1893. Vejamos em primeiro lugar um escultor americano, S.A. Brackett, que por muito tempo fez experiências sobre esse fenômeno. A princípio muito céptico, depois muito cauteloso. Pouco importa o que pensem ou digam dos fatos que observei pessoalmente, mas quem quer que os haja estudado, com o mesmo cuidado que eu, ficará tão impressionado como eu fiquei e chegará talvez às mesmas conclusões. Como o Sr. Brackett era muito céptico, o que provam as suas observações, o seu livro sobre a materialização é muitíssimo curioso. Um amigo seu apresentou a uma célebre médium, a Sra. F., de Boston, porém, como ela se achava doente, só no fim de um ano foi que ele pôde assistir uma sessão que descreve assim. Diminuiu-se bastante a luz, mas não tanto que não se pudesse ver distintamente as pessoas. Apresentou-se uma forma dizendo ser a minha falecida esposa, sem se parecer com ela. Contou-me, entretanto, coisas íntimas que só ela podia conhecer. De repente, a forma pareceu impossibilitada de se manter de pé, a despeito dos seus esforços, e desapareceu como que através do soalho, coberto de um espesso tapete. Por fim, só a cabeça e os ombros ficaram visíveis. De volta à minha residência, perguntei a mim mesmo se porventura eu não fora vítima de uma esperteza ou se presenciara realmente um fenômeno. Resolvi, pois, saber exatamente se essas formas eram comparsas ou simples papéis desempenhados pela médium. Antes da segunda sessão, Brackett teve permissão para examinar com cuidado o aposento da Sra. F. Além disso, encarregou um arquiteto, seu amigo, muito prático, de levantar, sob pretexto de compra, uma planta exata do aposento e da casa. Por meio dessa planta, Brackett obteve a prova de que ninguém podia entrar na casa senão pela porta da sala onde se realizavam as sessões. Brackett obteve da Sra. F. permissão para entrar no quarto em que ela se achava em letargia e, certificando-se do fato, viu no mesmo momento duas formas materializadas. Mais tarde a Sra. F. mandou fazer uma espécie de gabinete móvel, de sorte que a médium se achava no meio dos assistentes. A atenção do Sr. Brackett foi despertada pela semelhança que essas formas tinham com as pessoas que diziam ter sido em vida. Constatou que essa semelhança era às vezes notável, mas não a considera como uma prova de identidade, pois tais formas, diz-lhe traço, quaisquer que seja, têm o espantoso poder de se modificarem à vontade. Eis aqui uma prova. Vi um mancebo alto que se dizia irmão da senhora que me acompanhava. Esta lhe perguntou, como poderia eu reconhecer-vos, se apenas vos vi quando eras criança? Imediatamente a forma diminuiu pouco a pouco de altura até igualar a do menino que a senhora conhecera. Constatei, acrescenta Brackett, outros casos do mesmo gênero. Isso parece inverossímil. Mas a verdade é que nenhum comparsa ou associado poderia fazer o mesmo. Uma das formas que apareceram em casa da Sra. F. disse ser Berta, sobrinha de Brackett, e como este parecesse duvidar disso, a forma desapareceu e voltou com a voz e a altura de uma criança de 4 anos, idade em que Berta morrera.
Disse que a faculdade de se comunicar com os entes humanos dependia da facilidade com que essas formas podem assimilar-se às emanações fluídicas ou magnéticas e que precisavam de aparecer muitas vezes para se impor aos elementos materiais e aumentar a sua força de materialização. Braqueta acrescenta estas observações características. A senhora F tem pronúncia alemã, e Berta não. No momento em que eu menos esperava, ela apareceu diante de mim. Quanto a ser uma fascista paga pela senhora F, desafio quem quer que seja a se desmaterializar em minha presença, como fez Berta. O Sr. Braquet realizou também sessões em casa de outros médiuns. Uma noite em que lhe interrogava um desses entes a respeito do outro mundo, responderam-lhe: só raramente podemos falar sobre tal assunto. Talvez isto vos pareça estranho, mas não podemos proceder de outro modo. Estamos submetidos a certas condições. Há esferas em que não podemos penetrar. Somos ainda semi-humanos e desejamos a afeição daqueles que nos amaram. Depois dessa explicação, diz Braquet, a forma pareceu esgotada e, tendo se transformado rapidamente, desapareceu como uma luz que se extingue. Eis agora as opiniões de Braquet sobre esses fatos. O fenômeno da materialização foi mais ou menos conhecido no passado, e dele provém provavelmente o mito segundo o qual a mulher foi formada de uma costela de Adão, como a forma materializada sai do corpo do médium. Deus mergulhara Adão num sono profundo, talvez idêntico ao sono letárgico do médium. Com efeito, da ilharga à esquerda do médium sai uma espécie de vapor luminoso, que se condensa rapidamente numa forma individualizada, capaz de falar ou de agir e mesmo de escrever, conforme o grau de poder do médium. A opinião de todos quantos têm estudado a questão é que essas inteligências que se manifestam o fazem por meio de parcelas fluídicas tomadas ao médium e aos assistentes. Enquanto o médium exerce ação sobre esse corpo fluídico, a forma conservou uma certa semelhança com o médium, mas, se uma inteligência superior domina bastante o médium para se apoderar do seu corpo fluídico, no qual se envolve por assim dizer, a semelhança varia e depende do poder do desencarnado para reproduzir a forma que ele tinha na Terra. Tenho visto centenas de formas materializadas e em muitos casos o fantasma fluídico do médium tanto se parecia com ele que eu juraria ser o próprio médium, se não houvesse visto esse fantasma desmaterializar-se em minha presença e não tivesse verificado, imediatamente depois, que o médium estava adormecido. Fiz tantas experiências sobre esse fenômeno que, se não obtive a prova dele, ignoro o que significa a palavra evidência. Quando terminei as minhas investigações achei-me em presença de um terrível problema. Que formas são essas, que durante um tempo dado tomam uma realidade objetiva, algumas das quais se assemelham a parentes ou amigos, embora guardando sempre alguns caracteres do médium? Serão entes que vêm do outro mundo. Tudo faz supor. Muitas vezes segurei a mão de um desses entes e, no momento da desmaterialização, essa mão, por assim dizer, fundia na minha. Muitas vezes acompanhei o fenômeno da materialização em condições tais que toda fraude se tornava impossível. É muito fácil dizer que uma pessoa está alucinada. Isso, porém, não acontecia comigo. Não me contentei com uma só experiência, fiz centenas delas. Examinei essas formas tão calmamente como se examina um quadro ou uma escultura. Verifico que o fato é espantoso, mas acredito que mais tarde ele poderá ser demonstrado cientificamente. Para isso será preciso descobrir primeiramente em que condições tais seres poderão comunicar-se conosco. Quanto ao que eles nos poderiam dizer sobre tal assunto, provavelmente ser-nos-ia impossível compreendê-lo, pois que não nos achamos bastante adiantados nesse gênero de experiências. Somente graças a uma acumulação de fatos impressionantes fui forçado a aceitar a existência desses entes extraordinários. Todavia essa existência ainda se acha rodeada de mistério.
É muito provável que eles pertençam a um mundo diferente do nosso, pois nenhuma outra teoria me parece sustentável. Quanto à sua identidade, ela só se pode julgar pelo modo por que julgamos as pessoas com as quais estamos em relação durante a vida. Muitos desses entes se acham tão perfeitamente materializados, que só o fato de penetrarem em nossa atmosfera parece esgotá-los e, após vãos esforços, não podendo falar, eles desaparecem. Outros chegam a materializar-se de um modo completo. No Antigo e no Novo Testamento há grande número de manifestações semelhantes às que tenho estudado, mas as tendências materialistas da ciência sempre as fizeram considerar como ficções orientais. Visto a probabilidade ou a possibilidade que apresentam esses fenômenos de fornecer uma prova palpável e material da existência do homem depois da morte, merece que se examinem tais fatos com todo cuidado. É um grande erro negá-los sob pretexto de que são impossíveis, pois como disse Arago, fora das matemáticas o termo impossível não tem sentido. Sou de natureza tão céptica, que se não houvesse podido obter condições rigorosas de verificação, nunca me deixaria convencer. O assunto parecerá novo à grande massa do público, mas, desde que tais fenômenos sejam bem conhecidos, todos os sistemas científicos serão revolucionados. Quanto às pessoas de ideias preconcebidas, que condenam esses fenômenos sem os haver ao menos visto, essas dão prova de vaidade ou ignorância. A atitude dos sábios, sobretudo, é curiosa de estudar. Prontos a condenar tudo quanto é novo, o seu desdém não tem igual por tudo quanto parece contradizer as suas opiniões materialistas. Nada é mais anticientífico do que as demonstrações de alguns contra o assunto de que trato. Obrigados outrora a lutar contra o despotismo dos teólogos, eles se tornaram, a seu turno, ainda mais despóticos. Tendo muitas vezes condenado os dogmas, adotam presentemente um tom dogmático relativamente a tudo quanto não quadra com os seus preconceitos. Enquanto os sábios não houverem estudado esses fenômenos, as suas alegações ou as suas negações nenhum valor terão, sobretudo atendendo-se aos seus métodos materialistas. Braque tem razão. Os sábios, quando falam a respeito de tais fenômenos, os negam a priori sem procurar estudá-los, e, se levam a esse ponto a sua condescendência, impõem logo condições. Por isso mesmo esquecem que ninguém mais do que eles deveria compreender a necessidade de aceitar estritamente as leis que regem toda a operação na natureza. Ora, a materialização é uma operação tão delicada como qualquer combinação química. Em março de 1893, Braque publicou um artigo, do qual vou citar alguns dos tópicos mais curiosos. Eis o que lhe disse uma forma materializada, a propósito de certos pontos que pareciam obscuros. Quando uma pessoa é adormecida por um magnetizador, ela pode ser obrigada a fazer coisas pelas quais não é responsável. Do mesmo modo, certos médiuns poderosos têm o dom de magnetizar ou hipnotizar os desencarnados, que se materializam com o seu auxílio, não são, pois, responsáveis por tudo quanto dizem. Não podeis imaginar como nos é difícil tornar-nos visíveis e tangíveis para os nossos parentes e amigos. Somos às vezes penetrados completamente pelo magnetismo do médium e pelo das pessoas opostas ao fenômeno que possam interrompê-lo. Quando interpuserdes bruscamente a vossa influência magnética, os espíritos guias deverão submeter-se a ela, ou a manifestação falhará. Acho provável, diz Braque, que essa explicação seja justa, pois estudei a fundo todas as fases da materialização com diversos médiuns, e não hesito em declarar que jamais se obterão bons resultados se não se levar em conta a influência mais ou menos hipnótica do espírito guia, quer sobre o médium, quer sobre os desencarnados que se manifestam. Braque termina o seu curioso livrinho pelas observações seguintes. Não afirmo positivamente que tais seres materializados sejam espíritos,
Porém o que posso certificar por experiência é que eles não pertencem a este mundo. Vêm do espaço e para lá voltam. Eliminando a teoria dos espíritos e atribuindo só ao homem o poder tão extraordinário da materialização, o assunto se torna científico. Mas, por completas que sejam as vossas investigações acerca de tal fenômeno, desde o momento em que supondes que os espíritos desencarnados não são estranhos à materialização, o assunto se torna anticientífico. E, na opinião de certas pessoas que se dão ao trabalho de dirigir a opinião pública, não mais sois tidos como sérios. Se, no estudo desses fenômenos, não bastam os atestados de centenas de pessoas dignas de fé, e mesmo de vários sábios, então há razão para abolir os juízes, os jurados e as testemunhas, como nada mais sendo do que atores que representam uma comédia em nome da justiça. Falemos agora de Eglinton. Como todos os médiuns públicos, ele foi atacado, mas, na realidade, é esmagadora massa de testemunhos em seu favor. Aliás, só falarei de sessões que se realizaram em casas particulares e em condições que tornam impossível qualquer fraude. Vejamos em primeiro lugar uma curiosa narrativa de Miss Glynn, que extraí da biografia de Eglinton por J. Farmer. Tenho assistido a diversas sessões de materialização, realizadas em casa de amigos meus. Entretanto, só me dei realmente por convencida no dia em que pude obter em minha própria casa uma sessão à qual assistiram meu pai, meu irmão e um amigo, todos três avessos ao espiritismo. Diminuímos a luz, não tanto, porém, que não nos pudéssemos ver mutuamente. Eglinton se achava entre eles. O que é preciso notar. Eglinton caiu em letargia e 5 ou 6 minutos depois ficamos muito impressionados ao vermos uma forma nebulosa passar entre mim e ele. Reconhecendo nessa figura minha falecida mãe, meu pai exclamou: "Sois vós realmente?" "Sim", respondeu a forma. Enquanto a contemplávamos, outra forma menor veio colocar-se entre mim e a primeira e, por diversos sinais íntimos característicos, reconheci que era um irmão meu, que morrera 12 ou 13 anos antes. Vendo estas duas formas, e ao mesmo tempo Eglinton, que se achava perto de mim e cujas mãos estavam presas, era impossível não me convencer da realidade do fenômeno. As formas desapareceram lentamente, como que se diluindo no ar. Numa sessão em casa do Sr. MacDougall Gregory, achando-se Eglinton seguro por duas pessoas, elevou-se do chão uma forma. Era maior do que o médium e estava coberta por umas roupagens brancas. Repentinamente a forma desapareceu, sem dúvida por haver esgotado a força fluídica que lhe permitira mostrar-se. Também desta vez Eglinton se achava entre os assistentes, os quais viram a forma. Em 1877 houve uma sessão muito interessante, a que assistiu o Dr. Carter Black, que a descreveu, bem como o Capitão James, o Sr. F. Collingwood, o Sr. B. Malson, o Sr. Cutley e a Sra. Tennyson. Eglinton, todo vestido de negro, foi colocado num quarto, onde caiu em letargia. Quase imediatamente, viu-se aparecer uma grande figura morena. Tendo algumas pessoas reclamado que essa forma e o médium fossem vistos ao mesmo tempo, abriu-se o quarto onde este se achava e viu-se então a forma perto de Eglinton, que se achava sentado numa cadeira. Como isso não parecesse suficiente a todos, a forma deu alguns passos e colocou-se em frente de Eglinton, que se levantava e torcia os braços de um modo convulsivo. Diz o Dr. Black. Desta vez a dúvida não era mais possível e todos os assistentes puderam constatar o fenômeno durante 5 ou 6 minutos. Depois, como Eglinton se sentasse novamente, a forma pareceu fundir-se no corpo do médium e unir-se com ele na altura do peito. Logo depois penetrei no quarto, verifiquei que Eglinton se achava adormecido e examinei com cuidado os menores detalhes. Considero esta sessão como realmente notável. Ainda a respeito dessa forma de cor morena, que tomou o nome de Abdullah,
Eis dois testemunhos igualmente curiosos. Florence Marriott diz no seu livro ter visto esta forma materializada em condições em que toda fraude era impossível. Não era das que é possível imitar facilmente, pois tinha de altura 6 pés e 2 polegadas, nariz aquilino, olhos negros e todos os sinais característicos dos orientais, que ela teve ocasião de observar longamente na Índia. Acrescenta F. Marriott. A quem disser que o Sr. Eglinton pode representar o papel de Abdullah, responderei que isso é materialmente impossível. Não somente em vista da rapidez da materialização, Eglinton não teria tempo de se disfarçar para esse papel, como também em Abdullah existe essa elasticidade dos ossos particular aos orientais e que nenhum inglês ou europeu poderia imitar. As mãos e os pés são também de um oriental. Outro testemunho ainda mais importante é o de Russell Wallace, já apresentado no início desta obra. Eis o que ele diz numa das cartas particulares que se dignou escrever-me e cuja publicação me permitiu. Sei que o espírito que toma o nome de Abdullah aparece sem que se possa imaginar que nisso exista fraude. Viu numa casa particular, onde Eglinton realizou uma sessão em presença de 20 pessoas. Suspenderam uma cortina num canto da sala, onde se reuniam os assistentes, e Eglinton sentou-se atrás dessa cortina. Não podia, pois, mover-se, sem ser visto por todos os assistentes. Abdullah apareceu trajado de branco, de sandálias e com um largo turbante. Adiantou-se para mim até a distância de um pé e pude examiná-lo, pois apenas baixáramos a luz. Imediatamente depois, a forma desapareceu por detrás da cortina que encobria Eglinton trajado de preto e em letargia, reclinado numa poltrona. Logo que Eglinton despertou, resolveu-se que fosse examinado, a fim de se saber se não teria sobre si qualquer coisa com que pudesse disfarçar-se. Isso pareceu não agradar a Eglinton, porém ele aceitou a proposta. Eu e 2 amigos fomos escolhidos para proceder a essa pesquisa. Examinamos primeiro as paredes, o tapete, etc., no lugar onde se achava Eglinton. Depois conduzimos-lo a um dormitório onde se despiu completamente. Todas as peças do seu vestuário passaram pelas nossas mãos e foram cuidadosamente examinadas. Não se encontrou absolutamente nada. O turbante, as sandálias, a túnica branca tinham desaparecido com a forma de Abdullah. Pode acontecer, entretanto, que Abdullah seja o corpo espiritual, psíquico, do médium transfigurado e, se alguém houvesse segurado bruscamente a forma, teria talvez verificado que era Eglinton, voltando à sua forma natural, e tê-lo-iam acusado de impostura. Temos muitas provas de que a materialização pode produzir-se de diferentes modos. Porém julgo que não é justo chamar impostor um médium, se ele se transfigura numa materialização. Creio que isso acontece muitas vezes, sem que o médium tenha consciência, e isto é um fenômeno quase tão espantoso como a materialização, que é muito rara. Eglinton realizou tantas sessões em condições indiscutíveis, e tão grande era o seu poder como médium, que me parece impossível que ele tivesse a estupidez de empregar barbas postiças e roupas de gaze, que logo seriam descobertas. Sem dúvida existem falsos médiums, mas aqueles que têm a pretensão de desmascarar os verdadeiros médiums só conseguem uma coisa: provar a sua própria ignorância. 20 de março de 1893. Assinado, Alfred Russell Wallace. Eis mais uma curiosa carta que ele me escreveu em dezembro de 1892. Como eu me admirasse de que, no seu livro Miracles and Modern Spiritualism, Wallace nada houvesse dito do fenômeno da materialização, respondeu-me ele. Na época em que escrevi o meu livro, ainda eu não tinha visto materialização, e esse fenômeno raramente se produzia na Inglaterra. A teoria de que as formas materializadas não são realmente senão o corpo psíquico do médium modificado em aparência pode ser verdadeira em certos casos,
porém não a julgo geral. Os numerosos casos em que o médium está acordado e consciente quando as formas aparecem, assim como os casos em que muitas formas se mostram ao mesmo tempo, se opõem a semelhante teoria. A materialização, como todos os outros fenômenos, chega a diferentes graus de perfeição e se produz provavelmente de diversos modos. Em certos casos, o corpo psíquico do médium sai dele e, desprendido de todos os laços materiais, se apresenta de tal modo transfigurado em sua fisionomia e nos vestuários, que pode parecer um ente distinto. Esse gênero de materialização é que serviu de pretexto a tantas pessoas para afirmarem que haviam desmascarado médiuns. É um fenômeno maravilhoso, mas um pouco menos espantoso do que as formas mais perfeitas da materialização. A minha opinião pessoal é que toda materialização é obra de seres espiritualizados, que fazem o possível para se exibirem nas condições ocorrentes no momento da sessão. Às vezes, a forma materializada parece apenas uma máscara incapaz de falar e de se tornar tangível a um ser humano. Em outras circunstâncias a forma tem todos os sinais característicos de um corpo vivo e real, que pode mover-se, falar e mesmo escrever, e cujo calor se revela ao tato. Ela tem, sobretudo, uma individualidade e qualidades físicas e mentais completamente diferentes das do médium. Tenho visto formas desse gênero em casos particulares aonde o médium vinha como simples visitante, sem aparelhos ou malas de artifício e onde qualquer tentativa de fraude, quer do médium quer de comparsas, era completamente impossível. Estes entes, reais durante um certo tempo, desaparecem completamente em alguns minutos e muitas vezes pode-se assistir à sua dissolução. Neste último caso é difícil deixar de crer que não esteja presente o espírito que possui esta personalidade. As aparições e as materializações não são evidentemente senão modalidades ligeiramente diferentes do mesmo fenômeno. Algumas aparições são simples imagens, que se manifestam com um fim determinado e podem imitar tão bem um desenho de fantasia como uma pessoa real. Assinado, Alfred Russel Wallace. A última passagem que sublinhei era a resposta a uma pergunta que eu fizera, relativa ao seguinte fato. Eu lera no Tratado de Pappus sobre a ciência oculta que o Sr. Donald McNabb, engenheiro de artes e manufaturas, lhe mostrara em 1889 uma chapa fotográfica representando a materialização de uma jovem que ele pudera tocar, bem como 6 amigos seus. Ora, essa materialização era apenas a reprodução material de um velho desenho, que datava de muitos séculos e que muito impressionara o médium. A explicação de Wallace me parece muito plausível, além de que eu creio que esse velho desenho, que tanto impressionara o médium quando este se achava acordado, podia perfeitamente ser o retrato de uma moça falecida muitos séculos antes e que nessa ocasião se materializasse. Não sei, porém, como Pappus, que neste caso a ideia do médium se tem objetivado, aliando-se a certas forças pouco conhecidas da natureza. A teoria das ideias-forças me parece ainda bastante incerta e muito metafísica. Prefiro a quaisquer teorias, por mais engenhosas que sejam, fatos bem precisos e documentados. Devo enfim constatar que Pappus não considera essa hipótese como uma explicação suficiente de todos os fenômenos, entre outros dos casos em que o fantasma, o corpo psíquico, do médium aparece por detrás das formas materializadas, experiência do pintor James Tissot. Eis esta experiência tal como a refere J. Farmer, na sua biografia de Eglinton. A sessão realizou-se na casa do pintor J. Tissot, além dele e do médium, só estavam presentes 2 senhoras e um cavalheiro. O Sr. Eglinton sentou-se numa cadeira perto do Sr. Tissot e nela se conservou durante todo o tempo. As portas foram fechadas à chave. Alguns instantes depois, 2 formas apareceram lado a lado, à esquerda do Sr. Tissot. A princípio indistintas,
pouco a pouco se tornaram visíveis a ponto de se poderem distinguir todos os seus traços. A forma masculina trazia na mão uma espécie de luz muito viva com a qual iluminou o rosto da forma feminina. O Sr. Tissot reconheceu imediatamente a última e, muito comovido, pediu-lhe que o beijasse, o que a forma fez repetidas vezes. Viu-se-lhe o movimento dos lábios, depois desapareceu. O que tornou o fenômeno ainda mais impressionante foi o fato de aparecer o corpo psíquico de Eglinton através das outras duas formas. Houve, pois, uma tríplice materialização. Este caso prova que todas as materializações não se podem explicar pelo fato de se transfigurar o corpo psíquico do médium, ou de servir-lhe de invólucro a inteligência desencarnada que se manifesta. Assim, na sessão realizada em casa do Sr. Tissot, duas formas materializadas se apresentaram independentemente do corpo psíquico do médium. O Sr. Ayuit, escritor inglês, que muito tratou das ciências ocultas, dá uma explicação bastante original dessas materializações múltiplas. Diz que a segunda forma materializada sai da primeira, e a terceira da segunda, como uma grande bolha de sabão gera outras. É uma simples hipótese, embora muito curiosa, porém creio que ainda por muito tempo ignoraremos as leis que presidem a materialização. Em todo caso, elas se ligam bastante à criação do homem e, no dia em que pudermos conhecer suas leis, um dos maiores segredos da natureza nos terá sido desvendado. Voltemos a Eglinton. Durante uma estação que ele fez na casa do Dr. Nichols, nas águas do Malvern, este senhor efetuou uma sessão íntima de materialização, que descreveu detalhadamente. Improvisou um gabinete escuro suspendendo dois chales num ângulo da sala, e Eglinton sentou-se nessa espécie de reduto. 6 pessoas se achavam presentes, o doutor, sua esposa e 4 amigos. A sala estava iluminada por uma vela em frente da qual o doutor colocou as mãos à guisa de quebra-luz, a fim de impedir que a luz prejudicasse a realização do fenômeno. A primeira forma que se apresentou foi a de uma criança de 3 ou 4 anos, a qual surgiu perto de Eglinton, na abertura deixada pelos 2 chales. Esta forma desapareceu muito rapidamente e foi substituída por uma indiana de cerca de 13 anos. Tendo o doutor manifestado o desejo de ver de perto esta forma, ela chegou-se ao sofá em que ele se achava e beijou-lhe a mão. A figura, diz o doutor, era corpulenta e as roupas que envolviam eram ásperas ao tato, embora parecessem diáfanas. Em seguida apareceu uma cabeça sem corpo visível, a qual se sumiu para pouco depois reaparecer com um corpo trajado de branco. A forma caminhou para a mesa da sala e impeliu para diante, sem dúvida para mostrar que o podia fazer. Uma das senhoras presentes reconheceu nela seu marido, morto 4 anos antes. A forma caminhou para o doutor e fitou-o com um olhar tão penetrante, que ele, aterrorizado, exclamou: "Retirai-vos." A forma dirigiu-se então para sua esposa, beijou-a na fronte, encaminhando-se em seguida para o lugar em que se achava Eglinton, onde desapareceu. O que houve de característico nessa sessão foi o fato de ficar o médium sentado num ângulo da sala, portanto absolutamente bloqueado, não podendo sair sem ser imediatamente visto. Pode-se, pois, concluir daí que as formas que apareceram eram seres desencarnados, os quais tomaram, para se manifestarem, o corpo psíquico do médium. Outra sessão se realizou em casa do Dr. Nichols, em pleno dia, o que é um caso bem raro, na mesma sala e com as mesmas precauções. Diz o doutor. Como a luz, mesmo natural, obsta às materializações, tínhamos fechado as cortinas das janelas, o que tornara a sala bastante sombria. Uma forma muito alta saiu do ângulo do salão onde se achava Eglinton. Uma das senhoras presentes disse que o seu falecido marido tinha a altura de 6 pés e 3 polegadas, porém que não reconhecia na forma presente a fisionomia dele. Imediatamente a forma atravessou a sala,
levantou uma das cortinas da janela, expondo-se à plena luz do dia. A senhora o reconheceu então perfeitamente. Colocando-se diante de nós, a forma se desmaterializou lentamente, e dela nada mais ficou senão a extremidade inferior do corpo, que se evaporou subitamente. Tendo a senhora Nichols manifestado o desejo de ver juntos o médium em uma das formas, imediatamente Eglinton, de olhos fechados, apareceu entre as cortinas abertas, tendo a seu lado a forma da jovem hindu que já tínhamos visto. Tais sessões foram efetuadas numa sala cujas janelas se acham a 30 pés do solo. As pessoas presentes eram amigos em quem tenho confiança, e o seu número nunca excedeu de 6. Conheço perfeitamente tudo quanto se pode conseguir por meio de ventriloquia, prestidigitação, habilidade manual, etc., mas fora pueril falar em tais recursos, quando se trata de fenômenos psíquicos. Tanto mais curiosa é uma das experiências realizadas em casa do Dr. Nichols, quanto premeditadamente se tinham acumulado para ela todas as dificuldades. O médium, Eglinton, fora encerrado numa espécie de gaiola, cercado por um fio, e a porta dessa gaiola foi fechada e por nós selada. Por cúmulo de precaução, espalhou-se farinha em torno da gaiola. Era, pois, humanamente impossível sair dessa gaiola sem ser descoberto. Ora, em tais casos, quando um prisioneiro foge está salvo, mas, quando o mesmo acontece a um médium, ele está perdido. Apesar desse luxo de precauções, as materializações se realizaram. Em outra sessão, fizeram-se experiências sobre o seguinte ponto: até que distância uma forma materializada pode afastar-se do seu médium? O doutor obteve a resposta seguinte: quanto mais a forma materializada se afasta do médium, tanto mais carece da força vital deste, e em certos casos a vida do médium depende da prontidão com que a forma volta a ele. Há experiências que esgotam o médium, diz o doutor Traço, pois desta vez Eglinton despertou em estado de absoluta fraqueza, coberto de suor, embora o tempo estivesse bastante fresco. O Sr. Dawson Rogers, um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, conta que em 23 de maio de 1884 realizou-se em sua casa uma sessão tanto mais curiosa quanto Eglinton estava sentado no meio dos assistentes, entre a esposa do Sr. de Rogers e ele. De repente, apareceram uma cabeça e um busto. O rosto era de uma semelhança notável com o de Frank, filho do Sr. Dawson, falecido havia 12 meses. A forma passou o braço em torno do pescoço do Sr. Dawson e beijou-o. A imagem da mãe da Sra. Dawson apareceu também, perfeitamente reconhecível. Em 1878, Florence Marryat e seu marido, o coronel Lean, assistiram a uma sessão em que apareceu Emília, irmã de F. Marryat, falecida havia 6 anos. Para terem certeza de que não eram vítimas da sua própria imaginação, o coronel Lean e sua mulher pediram às pessoas presentes que descrevessem a forma. Descreveram-na como a viram, e, quando Emília lhes estendeu a mão, perguntaram novamente aos assistentes o que fazia a forma. A resposta confirmou novamente o que eles viam. F. Marryat e seu marido a ninguém haviam dito que, numa mensagem de escrita direta, Emília os prevenira de que se faria reconhecer perfeitamente não só pela semelhança como também por aquele gesto. Numa sessão em casa de amigos, F. Marryat diz que se sentara ao lado de Eglinton, quando a forma materializada se desprendeu do seu corpo, havendo boa luz. Eglinton tinha os olhos fechados e respirava fortemente. Vimos uma substância esbranquiçada e nebulosa sair do quadril esquerdo do médium. Pouco a pouco essa nuvem aumentou de volume, depois evaporou-se repentinamente e em lugar dele uma forma inteiramente materializada se colocou na frente de Eglinton. Eis os nomes dos assistentes dessa memorável sessão: Celian, Russell Davies, R. Stuart, A. Vinci, Eva Stevens, F. Marryat,
W. Morgan e Florence Marriott, Sra. Leanne. John Farmer, biógrafo de Eglinton, interrogou cada uma dessas pessoas separadamente, e as narrativas concordam perfeitamente, salvo em ligeiros detalhes. Denominar isto de alucinação coletiva seria positivamente pueril. As pessoas de visão normal poderão achar esses fatos inverossímeis, mas as pessoas de bom senso normal hão de pensar que neles existe um fenômeno estranho, cujas leis são ainda desconhecidas. J. Farmer diz que, desde 1885, tem feito numerosas pesquisas sobre essas formas materializadas. Acrescenta ele. Caracteres incompletos têm tornado perplexas as pessoas que se têm ocupado do mais delicado e do mais espantoso dos fenômenos psíquicos. Resultados importantes têm sido obtidos, porém ainda estamos no começo do inquérito. J. Farmer observou, como outros psiquistas, que, durante a gestação do fenômeno da materialização, uma espécie de laço fluídico liga a forma materializada ao médium. Há uma analogia bem curiosa entre esse laço fluídico e o cordão umbilical que liga a criança à mãe. Durante todas as sessões de materialização, J. Farmer tomava notas, como também fizeram W. Crooks, o barão Ellenbarth e muitos outros, que sabiam que esse fenômeno nenhuma relação tem com o que a ciência oficial chama alucinação. Esses fenômenos de materialização são espantosos, mas não esqueçamos que têm aspectos muito perigosos e que não se deve admitir assistência a essas sessões senão de pessoas que se achem ao corrente das coisas psíquicas. Os antigos, que não eram mais estúpidos do que nós, haviam estabelecido nos templos da Caldeia, da Índia e do Egito graus de iniciação ao ensino psíquico. Ao profano não se permitia mais a liberdade de conhecer certos segredos ou de ver determinados fenômenos, do que hoje se permite a qualquer estranho a entrada numa estação telegráfica ou num laboratório fotográfico. O ignorante desarranjaria tudo, tudo quebraria, sem por isso ficar sabendo mais. Um magistrado firmou o princípio de que um fato pode ser estabelecido pelo testemunho de pessoas de boa fé. Segundo lugar, o tempo e as circunstâncias em que esse fato se realizou. Pode-se aplicar esse princípio aos fenômenos psíquicos, mesmo os mais estranhos, como a materialização, pois os fatos que cito são todos atestados por pessoas de boa fé, de caráter frio e calmo, e por muitos sábios, em diversos países. As afirmações de 10 homens somente, que viram e estudaram a passagem de Vênus, são mais valiosas do que as negações de 10.000 homens ou mais, que não viram nem estudaram esse fenômeno astronômico. Um dos mais poderosos médiuns de que nos fala F. Marriott é o Sr. Arthur Coleman, que só fazia experiências particulares ou em casa de amigos. Em casa dos esposos Neville, realizou-se uma das mais curiosas sessões de materialização. O Sr. Coleman foi colocado numa pequena sala, que tinha uma porta fechada à chave, e aberta outra porta que dava para uma sala maior. O Sr. Coleman foi atado a uma cadeira com uma linha que o menor movimento partiria, e os seus braços foram ligados atrás das costas. A sala era iluminada por um bico de gás e, apesar de todas essas condições particulares, várias materializações se produziram. Durante um momento, diz F. Marriott, houve nada menos de 6 formas presentes, e os assistentes eram apenas 5. Depois, a forma astral ou fluídica de Coleman apareceu também, com profunda estupefação nossa. Logo depois desapareceram as outras formas, e entramos na segunda sala em que o Sr. Coleman continuava adormecido, como o deixáramos, estando intactos os nós. Um fato curioso, diz F. Marriott, é que as aparições nunca surgem quando esperadas ou desejadas, aparecem sempre de um modo imprevisto. Eis outros casos de materialização referidos por H. J. Brown, inglês da Austrália, de quem já falei. Tendo sabido que havia em S. Francisco uma excelente médium,
A senhora Moore combinou com essa senhora uma sessão particular a qual só devia estar presente a família. A senhora Moore permitiu vistoriar toda a sua casa e sala onde devia realizar-se a sessão. O pai e a mãe do Sr. H.J. Brown se materializaram e foram reconhecidos por eles. A governanta de seus filhos, Miss Rhea, viu e reconheceu vários parentes, porém o fenômeno mais curioso foi a aparição de um sacerdote que Miss Rhea conhecera, como para indicar que não podia falar, levou a mão à garganta e desapareceu em seguida. Nessa época, Miss Rhea não sabia que esse sacerdote morrera. Mais tarde, porém, chegando a Nova York, soube que ele sucumbira de um câncer muito doloroso na garganta. O que houve de característico nessa sessão foi pensar em os assistentes que, mostrando a garganta, a forma materializada do sacerdote queria indicar que não podia falar, ao passo que o seu fim era dar a entender que fora acometido de uma moléstia da garganta. Os dois fatos reunidos se completam de um modo notável. Em outra sessão com as mesmas pessoas, houve uma materialização não menos interessante. Um mecânico chamado Charlie, que trabalhava por conta do Sr. Brown, na Austrália, foi vítima de uma imprudência. Transportaram-no agonizante a Melbourne. Poucas palavras pôde pronunciar. O Sr. Brown compreendeu que lhe recomendava sua mulher. Graças a uma subscrição, pudeste obter uma pequena loja, que a livrou de cair na miséria. Não pensava nesse homem, pois tenho dado trabalho a uma infinidade de operários. Não admira, portanto, que não o reconhecesse quando ele surgiu diante de mim. De repente minha mulher, que examinara perfeitamente a forma, exclamou, é o homem que foi esmagado em nosso estabelecimento. A fisionomia da forma materializada iluminou-se, acenou afirmativamente com a cabeça e, aproximando-se, disse em voz baixa, obrigado, obrigado. O que há de mais curioso neste fato é que a aparição não se verificou na Austrália logo após o acontecimento, porém muito tempo depois, na América, durante uma viagem, e quando esses detalhes estavam esquecidos. Numa sessão realizada na Austrália, em casa de um dos amigos do Sr. Brown, suspendeu-se uma cortina num ângulo do salão e o médium, que era também um dos seus amigos, colocou-se detrás dessa cortina. Sem ser visto, ninguém podia entrar nesse gabinete improvisado nem sair dele. A primeira forma que apareceu era do filho do Sr. Brown, que falecera em viagem. Enquanto o Sr. Brown examinava essa forma, sem dizer nada, vários assistentes exclamaram, ali está o Elie Brown. Isso me certificou, disse o Sr. H.J. Brown, que eu não sonhava. Outro filho seu materializou-se igualmente. Observa o Sr. Brown. É necessário notar que meus filhos tinham cerca de 6 pés de altura e as formas tinham as mesmas dimensões, ao passo que o médium era de altura regular. As formas tentaram falar, mas não puderam. Uma dúzia de outras formas materializadas se apresentaram depois de meus filhos. Compreendo perfeitamente que aqueles que ainda não assistiram a sessões particulares de materialização hesitem em admitir fenômenos tão extraordinários. Quanto a mim, não duvido que os desencarnados possam reaparecer sob formas que são a reprodução exata dos seus corpos físicos de outrora. Não me cansarei de repetir que essas formas não são corpos de carne e osso, porém imitações de corpos cuja substância real nos é, em parte, desconhecida. Ela é, provavelmente, composta de parcelas vitais e de matérias radiantes tomadas ao médium e às pessoas presentes. Disse meu senhor Alfred Russel Wallace, numa de suas cartas. Quanto à semelhança com uma pessoa morta, muitas vezes ela não é logo completa. Às vezes, numa mesma sessão, uma forma aparece em diferentes graus de semelhança com o que era durante a vida. Tais entes não parecem em estado de dizer como se materializam. É uma faculdade exercida pela vontade de certos espíritos superiores,
aqueles a quem os espiritualistas anglo-americanos chamam espíritos guias, e, provavelmente, esse dom é tão raro entre os desencarnados como são os médiuns de materialização entre os encarnados. Como se vê, esses fenômenos são de natureza muito complexa, e o seu estudo, por isso mesmo, é difícil, pois os médiuns de materialização são raros e os poucos que se podem encontrar não fazem muita questão de se prestarem a experimentadores mais ou menos científicos. O Sr. Donald McNabb, recentemente falecido, engenheiro de artes e manufaturas, é uma das raras pessoas que na França tem podido fazer experiências de materialização. Publicou-as em 1888 e 1889, mas, quanto às suas teorias para explicar o fenômeno, elas se acham em tamanha oposição com as experiências desse gênero feitas em muitos países, que são pouco admissíveis. O Sr. McNabb quis provocar os sábios, estes, porém, não se deixaram cair na cilada. Eis a frase com que ele os mimoseia. As experiências de W. Crookes e de Aksakov, conselheiro do czar, a respeito das materializações, são de tal modo peremptórias, que é preciso ter nos olhos as escamas do cientificismo oficial, para não considerá-las clássicas e definitivas. Não tenho que examinar se a materialização é um fato verossímil ou não. A verossimilhança não é um caráter científico, digo somente que isto é verdade, porque vi, senti, fotografei, em condições em que a minha boa-fé não podia ser ilaqueada. Tais experiências são excessivamente graves, e um observador qualquer, mesmo médico, não está apto a fazê-las. Há uma multidão de precauções a tomar e, desprezando-as, nada se obtém, ou sobrevêm acidentes. Nem sempre essas formas são completas. Muitas vezes observei mãos e braços isolados, cabeças, roupas. O fantasma, às vezes, tem a fisionomia do médium, mas outras vezes a aparência física completamente diversa. Em todos os casos que observei a forma representava uma mulher, ao passo que o médium era um homem barbado. É curioso constatar que todas as narrativas de materialização, na Inglaterra, na América, na Rússia, na Suécia, na Alemanha, na Áustria, na França, são inteiramente concordantes. Eis o que a esse respeito diz o Sr. McNabb. A princípio, saem do peito do médium vapores esbranquiçados. Uma bola de fogo move-se diante dele e cerca-se de uma espécie de estofo que se agita incessantemente, arredondando-se. Forma-se a cabeça, surgem as mãos, a aparição caminha sem falar. É uma espécie de geração espontânea. Julgo que há uma analogia bem sensível entre este processo de formação e aquele que nos ensinaram a propósito dos planetas. Que nos dizem os astrônomos, a princípio, a Terra era incandescente rodeada de uma parte gasosa e nebulosa, girava sobre si mesma e, quando a parte nebulosa se evaporou, a Terra apareceu inteiramente formada. Na materialização, uma bola de fogo, cercada de uma parte gasosa e nebulosa, gira sobre si mesma e, quando a parte vaporosa desaparece, a forma apresenta-se inteiramente materializada. Dir-se-ia um processo idêntico e cada vez mais me convenço de que a materialização tem relações bem íntimas com as leis da criação. Na Rússia, Aksakov estudou esses fenômenos e obteve na parafina moldes de mãos materializadas, que são uma das provas mais inconcursas da realidade dos fatos. O Sr. de Bodisco, camarista do czar, publicou na iniciação de 1893 experiências muito curiosas de materialização que ele fez com a senhorita K. Afirma ele. Não hesito em declarar que o corpo astral, ou psíquico, é o mais importante de todos os corpos na natureza, apesar de persistirem em ignorá-lo as ciências experimentais. Esse corpo é governado por leis cujo estudo levará à luz a muitos corações que procuram ser consolados por uma prova real da vida futura.
Esse corpo constitui a única parte material imperecível do corpo humano. É o éter, matéria primordial ou força vital. 4 fotografias foram obtidas pelo Senhor de Bodhisco. Mostram os diversos graus de materialização, desde a aparição do fluido astral ou psíquico cercando o corpo do médium, até a condensação de uma forma, da qual apenas se vê a cabeça, parecendo o resto do corpo envolvido numa espécie de gaze. Ao lado da forma